Bom dia, meus queridos. Estamos aqui de novo. Hoje é sábado e hoje é o dia do Senhor. Eu quero falar hoje uma coisa muito. O título já que eu coloquei aí, Por que somos adventistas? E adventista do sétimo dia. Nós somos adventistas não porque nós guardamos o sábado, não é por isso. Somos adventistas não porque não comemos isso, não comemos aquilo, porque as pessoas quando falam assim, você é daquela igreja que não come porco, não come isso, não come aquilo, é porque guarda o sábado. Não, nós não somos adventistas por isso. Isso são mandamentos que estão na Bíblia, preparado para todas as pessoas. Nós somos adventistas porque Jesus prometeu voltar. Eu quero ler um versículo aqui para você entender. Eu li ele ontem e vou ler de novo hoje. E diz assim, ó. Depois de ter dito isto, ó, Jesus, né? Jesus estava com todos os discípulos, né? Isso está no livro de Atos, capítulo 1 e verso 9. Ó, por que ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então numa nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Jesus foi levado ao céu. Bom dia, Mauro. Tudo bem com você? Aqui está tudo beleza. Eu estou fazendo uma mensagem aqui porque nós somos adventistas e você pode ouvi-lo aqui ao vivo junto conosco, tá bom? Deus que abençoe você, a Beth aí, as crianças, né? Que seja abençoada por você. Que são crianças, mas já tá tudo grande, né? A gente fala criança porque são os meus netos, então para mim são crianças o tempo todo. Comente aí se você achar que está gostando do conteúdo. Então, no conteúdo de hoje, diz aqui, por que somos adventistas? Porque nós esperamos Jesus voltar, porque ele prometeu, aqui no verso 10 diz assim, eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens Galileu, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Bom, nessa passagem que eu li aqui em Atos capítulo 1 e verso 10, está dizendo que Jesus que subiu para o céu, que os discípulos estavam olhando eles, ele ia voltar da mesma forma que eles viram ele subir, ele ia voltar. E nós estamos esperando. Por isso nós chamamos adventista, porque adventista, a palavra vem da palavra advir. Agora, não é porque nós guardamos o sábado, não é porque nós não comemos isso, não comemos aquilo, isso tudo está na Bíblia, mas a palavra adventista é advir, esse Jesus que subiu. Aqui tirou o nome da igreja é tirado aqui desse versículo. Esse Jesus que subiu, que você viu subindo, vai voltar novamente. Da forma que subiu, ele vai descer. A Bíblia diz que Jesus vai descer sobre as nuvens do céu.
E por isso nós somos chamados desse nome, adventista, porque nós estamos esperando Jesus voltar. E ele vai voltar. E está perto, pelos acontecimentos que a gente vê, principalmente agora nessa época de política, uma briga tremenda entre homens brigando um com os outros, né? Um puxando o tapete do outro. Quer dizer, a Bíblia diz que quando estivesse perto, o amor das pessoas iam sumir, ia acabar. E hoje estamos assim, ninguém tem amor uns pelos outros mais. É uma disputa entre as pessoas, no trabalho, em tudo quanto é lugar que você está. Por exemplo, se você está no trabalho, numa empresa, tem pessoas lá querendo puxar o seu tapete, querendo tirar você do seu posto de serviço e para que eles possam entrar. Então aí é assim. Então por isso que a Bíblia fala, o amor do povo ia se acabar. Hoje nós vimos as tragédias que acontecem, tá mais pior do que uns 5 anos atrás. Nós hoje estamos vivendo num momento que nessa terra parece que não tem mais condições de viver. Isso indica o quê? Que Jesus está perto para voltar, e ele vai voltar. E o que é preciso? É de nós preparar. Agora, quando nós dizemos somos adventistas do sétimo dia, aí sim, nós somos adventistas do sétimo dia porque guardamos o sábado. Agora, nós guardamos o sábado não é ponto de salvação. Porque tem pessoas que guardam o sábado e vai se perder. Não é ponto de salvação. Guardar os mandamentos não é ponto de salvação. Quem salva é Cristo, é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz por nós e foi para o céu e está esperando a hora da sua volta. Os discípulos perguntaram para ele, o Senhor, quando você vai voltar? Ele disse, nem eu, é só o Pai que sabe, só Deus sabe. E Deus vai marcar a hora da sua volta, está chegando. Só que está chegando um momento que no mundo parece que não tem condições de viver mais. O mundo está numa dificuldade tão grande. Aqui a gente vai muito em hospitais, né? E você chega lá no hospital e você vê as dificuldades das pessoas, hospitais cheios de gente, tudo doença de todos os tipos, né? Os acontecimentos do fim está muito perto. Nós vamos ver aqui um versículo aqui, se eu encontro aqui. Encontro aqui um versículo que é para ver, o que nós já vimos e estamos acontecer. E a Bíblia fala, em Lucas capítulo 21, verso 25, diz assim, e Jesus continuou. Então, aqui era Jesus falando. Por isso que cada texto que fala, e Jesus continuou. Jesus falou isso. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Nós vemos que até o mar fica furioso, né? Diz aqui, em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror, de pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados
Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Tá vendo? Nós vamos ver isso aqui. Então, porque antes da volta de Jesus, muitas coisas iam acontecer, né? O bramido do mar, você vê que aí quanta cidade não foi destruída, né, no Japão, né, faz pouco tempo. Eu vi aquele negócio no Japão, os carros, aqueles caminhão, furgão, rolando na água como se fosse caixa de isopor. Isso tudo por causa do bramido do mar. Mas o mais interessante é aqui, ó. Depois de todas essas coisas que ia acontecer, aí nós vemos o quê? Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com o poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fique firme de cabeça erguida, pois logo vocês verão, serão salvos. Por isso, meus queridos, nós temos que estar preparados e preparando cada vez mais, porque Jesus vai voltar, não tem como. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Quer ver? Ó? Verso 31 diz, ó, assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, que falou no verso anterior, quando vir acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então aqui diz assim, pode desaparecer o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não vai mudar. Então isso aqui, meus queridos, é para a gente poder entender, porque nós estamos mais correndo atrás das coisas nossas, dos nossos negócios, da nossa vida, do nosso emprego, do que buscando o preparo para esse dia, né? Então, Jesus diz aqui, como se fosse, quer ver? Fiquem alerta, não deixe que as festas ou as bebedeiras e os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que naquele dia pegue vocês de surpresa. Bom, aqui Jesus está dando um alerta, diz aqui, ó, fiquem alerta, não deixem que as festas, as bebedeiras e os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Isso está no livro de Lucas, capítulo 21, e o verso 34. Então aqui Jesus está dando um alerta, né? Para que nós podemos ficar sem olhando para as coisas que aconteceu para trás e que está acontecendo agora. Então por isso aqui a Bíblia Jesus está deixando assim, ó, muito alerta. Quer ver, ó? De surpresa. Como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos. Então, pois ele cairá sobre todas as. Todo o mundo inteiro. Tá vendo aqui uma versão diferente? Então, portanto, fique vigiando e ore sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé
na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Tá vendo aqui o que aqui a Bíblia está dizendo? Vou ler de novo, o capítulo 21, verso 36. Portanto, fique vigiando e ore sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poder estar em pé na presença do Filho do Homem, que é Jesus, quando ele vier. Então Jesus, e Jesus no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã, e todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de vê-lo. Bom, agora aqui, esse finalzinho aqui do capítulo, né, do verso 37 e 38, diz assim, ó, que Jesus ia para onde? Mas Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Ficava ali até de manhã. Para que Jesus ia fazer lá? Nós sabemos que Jesus ia orar. Ele ia orar. Ele não ia orar por ele ia orar por mim e por você. Ele orava a noite toda. E às vezes nós estamos satisfeitos com 5 minutos de oração, ou nem 1 minuto. Esse é um problema muito sério. Então, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, fica de alerta para que você se prepare para a volta de Jesus, porque ele vai voltar. Ele vai voltar e esse é o motivo de nós sermos adventistas do sétimo dia, né? Não porque as nossas características, não é porque nós guardamos o sábado, não é porque nós guardamos os mandamentos, não. É somente porque nós estamos esperando Jesus voltar. E ele vai voltar. Essa terra não tem mais condições, este mundo não tem mais condições, né? Nós vimos aí o sofrimento do povo nessa pandemia, e a promessa ela não acabou. Ela não acabou. A mídia parou de falar tanto, mas ela acabou. E segundo a palavra de Deus, tem doenças piores ainda que para vir, né? Nós devemos dar graças a Deus porque passamos por essa situação. Deus ainda nos poupou. Por quê? Porque Ele quer que nós salve. Ele quer que eu e você nos salve. Então, se vocês gostaram aí da mensagem, dá o seu joinha e também compartilhe com outras pessoas. E essa mensagem vai para o YouTube agora, daqui a pouquinho já está no YouTube. E aí vocês compartilhem no YouTube e vocês inscrevam no canal, né? E aí você mostra para outras pessoas, passa para outra pessoa, né? Porque você fazendo isso, você está também ajudando na pregação do Evangelho. Eu sou uma pessoa simples, não tenho assim aquela pregação eloquente, mas eu trago a palavra da Bíblia, né? E Deus que abençoe vocês, tenham um bom sábado e até o próximo vídeo.